E aí, irmão, vamos embora? Vamos começar a tomar o nosso cafezinho com teologia? Olha, gente, o café já acabou. A gente vai fingir que tá tomando café. É porque o nosso bate-papo em off rendeu pelo menos 1 hora aqui pra gente começar. É muita coisa que a gente vê por aí, né? E eu fico feliz da gente falar, principalmente que o centro, o nosso modelo é Cristo. E tudo que a gente fala não é para desmerecer ninguém, é para engrandecer Cristo. Na verdade é para diminuir todos, inclusive nós, para que o nome dele seja exaltado. Para nos esvaziarmos totalmente. O que a gente estava falando aqui agora sobre a questão do... Ontem a gente estava discutindo num grupo de zap que eu tenho sobre a questão da graça adversária da lei, né? Adversária do legalismo, do grupo judaizante. Estou remontando a ideia daquele movimento que Paulo graça, né? Chega a se arrepiar quando ele fala. A gente percebe a angústia de Paulo falando sobre os judaizantes, porque há uma preocupação muito grande de que falar da graça signifique dar a entender que a graça aceita e assimila pecado. Não, graça não aceita e não assimila pecado, graça não compactua com o pecado e não há a sombra de possibilidade da graça admitir o pecado. Ora, uma vez sido livres do pecado, tornaram-se servos da justiça. Por que se tornaram servos da justiça? São escravos da justiça? Não, é porque o Espírito Santo que habita em nós não permite, ele não consegue fazer, ele não permite que a gente se sinta bem pecando. Portanto, não há possibilidade de superabundar o pecado para que superabunde a graça. É aquilo mesmo que Paulo fala em Romanos. Então não haveria necessidade nenhuma de a gente estar discutindo isso. Mas a gente está entrando nessa história por uma questão apenas de oportunidade, porque houve esse questionamento. Então não há possibilidade. Mas a gente vai admitir na igreja, então, por causa da graça, uma porção de coisas. Não vamos admitir nada porque a graça não compactou com o pecado. Quando Paulo fala sobre isso, ele mostra claramente de que não há como aceitar ninguém pecando dentro da igreja e achar que o cara tem que ficar ali dentro. Não é isso. Agora, eu não vou deixar de buscar quem quer que seja pecado que ele tiver para dentro. Ele sendo... se ele se arrependendo e se tornando um participante conosco, está dentro sem problema nenhum. Eu quero viver no pecado, também não tem problema. O problema não é meu, não sou eu que tenho que controlar isso. Quem tem que controlar isso é Deus, e Deus revelando pra gente que isso acontece, vai ser posto para fora. Se Deus não revelar, ele vai continuar ali, porque eu não tenho capacidade de julgar ninguém. Não, e nem de convencer. Agora, eu sei que o cara está cometendo pecado, é claramente colocado pra gente que ele comete pecado. Falei, amigo, aqui não é o lugar para quem ama pecado, aqui é o lugar para quem, ainda que peque, lute contra ele. Mas não é para fazer... A nossa batalha é contra o pecado. Isso me lembrou alguns pontos. Primeiro, quando você fala que tomamos servos da justiça, é bom lembrar que a tradução servo vem de doulos. Existem 6 tipos de servos na Bíblia, e a tradução geralmente bota como escravos. E algumas delas é de escravo como doulos, aquele que não tem domínio de vida. E outros são como empregados. E as traduções mais atuais mudam para isso. Sabe quem me lembra? Além de Romanos, me lembra, por exemplo, de Sóstenes, que Paulo, quando escreve a carta em Corinto, ele cita esse nome. E lá em Atos, se eu não me engano, está entre 16 e 18, foi quando ele encontrou com Sóstenes, ele era um cristão, tanto que o apóstolo Paulo, quando fala na carta que está ele e Sóstenes, ele fala irmão. Então você já vê que ele já é crente. Mas em Atos 17 a 19, ele cita Sóstenes como um dos chefes da sinagoga, ele era judaizante. E Paulo fala para ele sobre Atos 2, sobre Pentecostes, e ele era já um cristão, mas ele não tinha experimentado o batismo no Espírito Santo, ele tinha experimentado o batismo de João Batista. Ele declara isso em Atos. Ou seja, o que a gente vê muito dentro das igrejas são irmãos, como Sóstenes, mas ele ainda entende o batismo de João Batista, mas ainda não vivenciou o batismo do Espírito, que teve em Atos 2. Esse é o entendimento que eu tenho, e a gente não deve olhar com condenação esses irmãos, olhar em amor, que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo literalmente orou com ele e ele começou a falar em línguas. E aí abriria uma vertente para uma outra conversa, mas é outra história. Outro programa. Ele foi batizado em espírito. Então você vê que tem muitos cristãos, como Sóstenes estava, que são cristãos, eles entendem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Tem um arrependimento e o batismo de João Batista, mas ainda não teve essa experiência para entender que a graça do nosso Senhor é que nos liberta.
Para começar, quem convence o homem do pecado, da justiça, não é uma condenação, é o Espírito Santo. Não é você, não é sua teoria, não é sua doutrina, não é sua ideologia. Muito menos terrorismo. É ameaça. Olha, se essas condições que estão em Deuteronômio, meu irmão, a gente está vivendo o tempo da graça. Não estou invalidando o Antigo Testamento de maneira nenhuma. E o apóstolo Paulo em Romanos fala o quê? Que quando a gente tenta superabundar o pecado para que se superabunde a graça, de maneira nenhuma a gente deve fazer isso. Principalmente porque a gente está anulando o escândalo da cruz. Entendeu? De novo crucificando a Cristo. Está crucificando Cristo de novo, meu irmão. Então você não tente explorar a graça de Deus superabundando o pecado. Entenda que nós somos limitados. Entenda que dependemos da graça. Entenda que somos pecadores depravados por essência. Mas a graça nos inclina ao Espírito Santo. E com isso a gente consegue ter uma certa aversão àquilo que desagrada a Deus. Nós não buscamos não pecar por uma questão de tara reprimida. Nós buscamos não pecar porque a graça nos sustenta. Queremos agradar o coração de Deus. Né? Exatamente. Quando a gente se aproxima da cruz... É esse o objetivo da nosso objetivo de vida, é agradar a Deus, tornarmos-nos a imagem e semelhança de Cristo. Então, dentro desta nosso sentido de vida, é inimaginável o convívio com o pecado, porque o pecado nos afastaria desse nosso próprio fim, esse nosso próprio propósito. A nossa existência de homens que buscam ser iguais a Deus não comporta o pecado, seja ele perdoado ou não. Lógico que eu sei que se cometermos, como diz João, se pecarmos, sabemos que temos advogado. Sim, e ele é fiel. Mas eu não faço isso por amor ao pecado, eu faço isso porque sou fraco. O mal que quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Miserável o homem que sou. Mas não se faz isso com galhardia nem com prazer. Mas se alguém diz que comete pecado com prazer para superabundar nele a graça, é completamente fora daquilo que o próprio Paulo e João... Invalida todo o Evangelho, toda a Escritura. E uma coisa importante, gente, é que a gente não deve olhar o pecador, ou aquele que você julga ser pecador, com ar de condenação. Olha que pecado absurdo, irmão. Amado, o pecado dele só é diferente do seu. O seu pecado só é diferente do meu. Nós devemos buscar ser, na prática, pequenos cristos, ou seja, olhar agraciando o próximo. Porque aí sim se cumpre o Evangelho em sua vida. Porque aí sim o nosso propósito é cumprido. Essa é a minha visão. Quando a gente está numa etapa de tenho ido ministrar em presídios e tal, e eu tenho experimentado isso. Primeiro, quando eu olho para eles, que antigamente muitos têm um ar de condenação muito grande, eu olho assim, gente, primeiro, o amor que Deus tem por eles que estão lá, que cometeram crimes incríveis, inimagináveis, que Deus tem por ele é igualzinho o meu, não muda uma vírgula. Que é incrível, né? O amor dele, Deus fala claramente, olha só, eu amo esses pequeninos assim como eu te amo. O pecado dele é diferente do meu. Ele sofreu condenação, ele está pagando sim, mas olha, eu vejo nos presídios, por exemplo, muita gente mais livre do que muitos supostamente livres, em liberdade física, né? E aí a gente experimenta porque Deus é um Deus imanente, mas ele transcende, ele rompe barreiras. O que acontece em alguns lugares que a gente se julga limitado, o Espírito Santo leva, porque Deus é imanente, é transcendente, e ele ultrapassa os limites que a gente possa imaginar. Você concorda com essa ideia? Eu acho isso tão impressionante, porque isso se traduz também na visão contrária. Paulo se diz o prisioneiro do Senhor. Essa prisão que são as algemas de ouro. Ou seja, ele era livre e ao mesmo tempo preso. Preso porque Deus quis que ele estivesse preso. Portanto, ele se considera prisioneiro não de Roma. Ele é prisioneiro do Senhor. Portanto, ele só está preso porque Deus quis ali. Só está preso ali, fisicamente, porque Deus quis. Mas ele está completamente livre, como livre estava mesmo, para falar com todas as igrejas por onde ele passou, mandar carta e falar tudo. Paulo nunca falou tanto do Evangelho quanto o tempo que ficou preso
As prisionais em Roma. dele tinham uma consistência estúpida. Que uma vez eu escutei o Caio Fábio falar um troço maravilhoso, né? O Paulo nunca pagou hospedagem, porque ele chegava na cidade, pregava o evangelho, era apedrejado, preso e dormia na cadeia. Portanto, não tinha a menor necessidade de gastar dinheiro com hospedagem, não tinha despesa para apresentar. E o zelo dele, por exemplo, com isso, é que a última carta, se não uma das últimas, mas eu considero a última carta, que está em 2 Timóteo, ele pede ao discípulo dele amado, que é o Timóteo, por favor, me mande os pergaminhos, me mande livros. Eu tenho algo acrescentado do evangelho para vocês. A capa que ele esqueceu entrou, se eu não me engano. Mas me manda os livros, por favor. Por favor, o evangelho com conteúdo, por favor. Então, essa transcendência que você falou é exatamente isso. O evangelho é liberdade. A gente não precisa estar preso a nada. Nós estamos diante da graça e a liberdade que nós temos é para vivermos livres, sem peias e ao mesmo tempo vivenciando a orientação do Espírito Santo no nosso comportamento. Quanto maior for a minha comunhão com Deus, maior é a minha percepção daquilo que agrada a Deus ou não. Agora, querer sair da comunhão e da intimidade para substituí-la por um legalismo moderno que estabelece uma porção de rituais, uma porção de podes e não podes, de usos e costumes, é voltar ao tempo dos judaizantes. Foi isso que Paulo lutou tanto contra. Existem dois extremos, né? Existe o extremo que é dos judaizantes, que é focado na lei, que é uma tara reprimida, que é, como eu falei, de Sóstenes, e existe outro extremo, que tudo pode porque nós já somos escolhidos, e aí também entraria para outro bate-papo, né? Vamos tomar mais um café daqueles? Vamos tomar um café, porque a gente já volta ali. Valeu. Já a gente volta. Um abraço, gente. Um abraço.